Você está vendo VitaCast Shorts, o novo quadro do VitaCast que você já conhece, compacto, interativo e dinâmico para se encaixar na sua rotina. Fala pessoal, mais um VitaCast Shorts começando. Eu sou a Lucila Santinon, nutricionista e apresentadora oficial do VitaCast Shorts. Estou aqui com a Aline Davi, nutricionista clínica. Seja muito bem-vinda, Aline. Obrigada. O nosso VitaCast Shorts, primeira vez, é isso? Primeira vez, exatamente. A Aline é professora, estava ontem na nossa fábrica, é isso, né, Aline? Exatamente. Quantas pessoas? 200 pessoas? 200 pessoas, lotou a fábrica. Que maravilha, a gente gosta de casa cheia, né? Com certeza. Elas ficaram admiradas com todo o processo da fábrica, foi incrível. E hoje, Aline, nosso tema é um tema, assim, pouco, na verdade, falado, mas muito importante. Quando o assunto é vitamina B12. Por que é uma vitamina tão importante? Ela não era, antes era muito falado sobre D, mas hoje está muito em alta a vitamina B12. Por que ela é tão necessária? Porque tem muito paciente nosso que tem uma redução de B12 expressiva. Então pode ser uma gestante como eu, Exato. que é comum. Inclusive, mamãe da Pietra e do Luca. Exato. Lactante também é comum. Mas outras questões que estão envolvidas. Então, de repente, paciente que tem baixo consumo de carnes, mas não só isso. Então, quem usa metformina, e é muito comum quem tem diabetes, quem tem SOP, usar metformina. Pacientes que usam medicações que são para gastrite, então inibidores de bomba de próton, também reduzem B12. Pacientes que têm má absorção intestinal, doença de Crohn, doença celíaca, todas essas pessoas têm uma chance, idoso também, que tem redução, a formação de HCl tem redução de B12. Então, tem muito paciente nosso que tem redução de B12. Quando você vai para a prática clínica, é o mais comum. O paciente idoso é B12, o mais comum é ter uma redução de B12. E você disse aqui que nesses casos pode existir essa redução de B12. E se tratando de uma pessoa que é muitas vezes vegana e vegetariana também? Também. Então, para pessoas que têm esse perfil, e é ótimo, não é nenhuma crítica, claro que não, mas elas precisam obrigatoriamente ter uma adequação de B12. Por quê? Me explica um pouco, Aline, até para o pessoal de casa entender. A B12, ela só está presente, então, em alimentos de origem animal? Exatamente. Então, como não tem no vegetal, a gente precisa suprir isso, essa quantidade de vitamina Através da da suplementação. E Então, qual não que tem é o que fazer. Não A tem o que verdade é fazer. essa. Então, ou tá com ela baixa, ou a pessoa é vegana, vegetariana, e até mesmo com a alimentação, né, Aline? A gente vê hoje em dia que às vezes é um pouco difícil de atingir os níveis quando a pessoa tá com baixa, com deficiência. Então demora, às vezes a palavra comer bastante, exemplo, carne, para chegar. Quanto que ela vai ter que comer para atingir um nível bom de B12? E nem faz muito sentido. Imagina, você vai aumentar ainda mais o consumo de carne, que é ruim para o ambiente. Carne em excesso também não é tão saudável de modo geral, pensando em carne vermelha. Então, nesse sentido, não vale a pena você focar e vou aumentar muito mais o consumo de carne vermelha. Não faz sentido. É melhor pensar na É suplementação. um mito isso, É então. um mito. Tá bom? E quando eu penso agora em B12, o que é característico de deficiência? O que a pessoa começa a sentir? Os primeiros sintomas. E são vários. Clássico, né? Então a pessoa fica muito cansada, porque ela participa da formação da hemácia. Então é uma anemia que pode acontecer também, dependendo do Hemácia, nível. células. Células, isso. Ótimo. Então você tem uma célula que é hemácia, lá dentro tem uma proteína que é hemoglobina. Então essas proteínas, elas são fundamentais para transporte de oxigênio, que estão envolvidas com produção de energia, de ATP. E aí se você não tem B12 adequada, você tem pouca célula de hemácia. E consequentemente uma chance de uma anemia que pode acontecer no paciente. Ele fica muito cansado, apático, com muitas vezes sintomas mais agressivos, até mesmo de não conseguir ter um caminhar, uma marcha adequada. Então, o paciente que tem o formigamento no Até mesmo, corpo, às vezes, uma letargia. uma letargia, exato. Sintomas cognitivos, de ter perda de memória, de ter dificuldade em atenção. Então, esses pontos são os principais. Ficar mais cansado, unha quebradiça, cabelo caindo. Às vezes pode ser, então, falta de B12. Então, quando a pessoa às vezes Exato. pensa, estou muito cansada, vou começar a tomar estimulante, cafeína, bastante, e às vezes não melhora, porque ela está com Exato. deficiência então, de B12, é isso? Sim, pode ser isso mesmo. E o paciente fica focando em termogênicos, em cafeína em excesso, mas às vezes é uma outra questão. Então, por isso que um paciente que tem esse perfil muito cansado, com muito sono, que não consegue ter uma energia, treina mal,
é importante pensar em avaliação plasmática de B12. E aí, quando a gente tem essa quantidade baixa, tem que entrar com suplementação. A história é essa. E hoje, na sua prática clínica, a gente tem os parâmetros desses exames bioquímicos, mas a Aline, além de tudo, ela é professora, né, docente. Qual que seria um nível adequado? Certo. Nacionalmente, o limite mínimo seriam 200 picogramas por ml. Só que a gente encontra outros trabalhos internacionais interessantes, guidelines europeus, americanos, que falam pelo menos 300. Alguns até falam 400. Mas pelo menos o 300 teria que ter. Então, se eu tô com um exame ali de B12 com 400, Ah, tô ok. Aí tudo, ok. tudo bem. Agora, se for 220, 250, abaixo de 300, 100 de B12. tem, exato. Tem gente que tem abaixo de 100, 150, Aí é 180. preocupante. Aí é bem preocupante. E aí, conforme a dose que o paciente tem no plasma, a gente tem que aumentar ainda mais a dose de suplementar. Tem que ser suplementação. Não tem Eles jeito. pode olhar ali e falar, eles procuram muitas vezes na internet alimentos ricos em B12. Não, não adianta. Aí a pessoa vai querer comer bastante pó, a gente já falou, não vai adiantar muito. Não adianta. Se está abaixo de 200, a gente tem que colocar Sim. pelo menos 1.000 microgramas por dia de B12. Olha só. Se está entre 200 e 300, você pode pensar por volta de 100 a 500 microgramas por dia. Então, dependendo da faixa do exame, a gente consegue pensar em doses menores ou maiores. É o maior. E tem que ser, não adianta em alimentação, tem que ser em suplementação mesmo. E pensando agora você, né, gestante, Aline, por que a B12 é tão importante também nessa fase da gestação? É segura a suplementação para gestante? Com certeza, desde que a gente avalie previamente os exames, desde que ela precise realmente da B12, Necessário. é importante. Pensando no bebê também, da formação da hemácia, formação muscular, formação neural, a B12 vai ser essencial. Então, para gestante que tem baixa B12, mais uma vez, tem que entrar com suplementação, não tem outra história. Maravilha. Agora que a gente está finalizando esse papo muito gostoso do VitaCast, falando de gestação, né? Daqui a pouco a Aline vai voltar também aí com a Pietra nos braços com a gente. Se você fosse escolher 3 produtos favoritos, quais seriam? Ótimo. Eu pensaria no ômega 3, porque até mesmo para gestante é fundamental, aquele mais rico em DHA, é importantíssimo, é obrigatório, na verdade, esse consumo. E até uma outra recomendação importante, porque toda a sociedade de obstetrícia e de ginecologia demanda essa obrigação de prescrição de DHA. Sim, sim. Então, para gestante é obrigatório. Além disso, vitamina D, porque a gente tem uma falta, a gente fica dentro de lugares fechados, sem o sol, e a alimentação também não supre vitamina D, Não. então tem que entrar a vitamina D, com toda certeza. A pessoa que acha também igual a B12, é só um solzinho ali. Ai, não Muito consegue. difícil. Não pequem nesse sentido. Tentem colocar a suplementação, que é muito mais viável Sim. a correção. E um outro ponto que é fundamental também, que a gente usa bastante, é o whey protein. Porque Maravilhoso. sem ter proteína, você não consegue construção de proteínas, de tecidos. Então, ajustar a proteína diária é determinante. E um whey de boa qualidade, com segurança, com quantidades adequadas de proteínas, é fundamental para a gente com toda E certeza. gestante também, você Também. utiliza whey protein? Com certeza. E aí tem muita gestante que tem receio. Ah, mas eu posso Fica tomar com whey? medo, exatamente. Pode e deve, na E- verdade. Mas fazendo esse parênteses, né, Aline, é muito importante um whey de qualidade, como você frisou. Então, que preze aí, não tem inserção de açúcares, de corantes artificiais. Tá. Então, isofora eu acho que é muito bacana para gestante. Então, até pela questão da palatabilidade, não enjoa, é uma proteína de rápida, fácil de gestão e absorção. Então, o Whey for 3W mesmo, não sei se você já tomou o neutro com água de coco, é incrível. É o melhor. Uma delícia, porque você pode fazer várias coisas, Várias receita, receitas, variada. Você consegue fazer bolinho, panquequinha. Ai, a gestante não gosta do shake, tá enjoada? Dá para criar um monte de receita. De coisa e adaptar. E é Aline, muito rico o nosso papo de hoje. Feliz. Muito obrigada. Obrigada. E te espero no próximo episódio do VitaCast Short. Conte comigo, muito obrigada. Tchau, pessoal. Até a próxima.